Olá, pessoal! Então, vamos iniciar nossa segunda aula de pacientes críticos. Então, continuando a parte que a gente entrou, a gente começou falando sobre o conceito de UTI, né? Então, vamos relembrar um pouquinho que UTI é o local que a gente leva o paciente para restabelecer a saúde. A partir do momento que a gente já sabe o que é a UTI, nós vamos conhecer um pouquinho da história dele, da UTI. O histórico da UTI. O conceito de cuidados intensivo, ela originou-se com a enfermeira Florence Nightingale, que durante a Guerra da Crimeia, em 1854, ela propôs separar os doentes mais graves, que necessitavam de cuidados intensivos, dos demais, reduzindo dessa forma as taxas de mortalidade e instituto dos princípios básicos da moderna terapia intensiva. Então, lembra que eu falei para vocês que a partir do momento que a gente começou a segregar os pacientes, nós começamos a ter uma diminuição na morte, o paciente deixou-se de ir a óbito, houve uma grande melhora nesse sentido. Aqui, né, uma imagem da época da Guerra da Crimeia, né, onde que simboliza o paciente mais grave recebendo um atendimento da nossa enfermeira Florence. Embora a intervenção baseada nas observações contínuas de pacientes tenham iniciado com Florence, as UTIs elas só foram ficar conhecidas atualmente, né, como são atualmente, só na década de 50, né, 1950, com a evolução dos avanços tecnológicos na área de saúde. No Brasil, né, segundo o CRESME 2009, a primeira UTI respiratória surgiu no Hospital do Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, perdão, o Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, HSRJ, em 1967. No Brasil, segundo o CRESMIP 2009, a primeira UTI respiratória, ela surgiu no Hospital do Rio de Janeiro e ele fez com que fosse desenvolvido diversos atendimentos nessa área, né? Nós conseguimos manter nossos pacientes que antigamente não tinham uma taxa de sobrevida vivos porque eles conseguiram os aparelhos necessários para a recuperação do nosso paciente. Os marcos importantes. Em 1890, Joseph ele inventou a canularíngea. Em 1908, o Dr. Ivan Maggio ele desenvolveu o tubo endotraqueal. Em 1917, Dr. Takamine ele sintetizou a adrenalina. Em 1926, a primeira unidade de terapia intensiva nos Estados Unidos foi quando surgiu. Foi no Hospital de Johns Hopkins. Em 1927, o Dr. Phil Rinke desenvolveu o primeiro ventilador mecânico. E olha que massa, né, essa informação. É muito recente. Pensem com vocês que foi há quase 100 anos que foi desenvolvido o primeiro ventilador mecânico e que hoje é muito utilizado. Em 1948, Dr. Claude Becken inventou o desfibrilador. Em 1950, Dr. Peter Saffer preconizou o atendimento de urgência e emergência, formulando o ABC primário com as técnicas de ventilação artificial, o boca a boca e a massagem cardíaca. Olha como essas coisas são muito recentes, pessoal. Não é nada muito antigo. Vocês podem ver que a evolução está vindo muito rápido. Nós estamos falando de coisas de cerca de 100, cento e poucos anos, né? Para os dias de hoje. São evidentes os benefícios do progresso da ciência e da tecnologia na recuperação de saúde e manutenção da vida. Sem eles, os recém-nascidos em idade gestacional precoce, eles não iriam sobreviver, nem crianças e adultos, ainda eles iriam morrer em decorrência das complicações. O que acontece? Nós podemos falar que a saúde ela está em constante evolução e crescimento. Quando começou a desenvolver esses equipamentos, esses cuidados, nós vimos que nós tivemos uma melhora na sobrevida. Então, pacientes começaram a ter uma nova chance de se manter vivo. Com a evolução das UTIs, a manutenção à vida ainda vai prevalecer. Então, quanto mais tempo, mais equipamentos surgem, mais novidades tecnológicas, maior a chance dos nossos pacientes permanecerem vivos por mais tempo, né? No contexto atual, por ser um local de assistência intensiva a pacientes críticos, as unidades de terapia intensiva ela dispõe de grandes recursos tecnológicos e humanos para assistência e cuidados ao paciente, mas que isso é visto como um local hostil, frio e sem calor humano.
em que as máquinas e ações tecnistas prevalecem em relação à assistência humanizada. O que acontece? Na UTI, se você não tomar cuidado, você fica muito mecânico, né? Porque tem a hora certa para colocar a medicação, a hora certa para dar banho. É tudo regrado, né? Tudo tem um monte de aparelho que faz as funções por você. Então, a partir do momento que você coloca só a máquina para atender o teu paciente, você torna o local frio e hostil, né? Não vai ter aquele calor humano. Quando a gente resolve participar, né? Ter um cuidado humanizado. O que seria esse cuidado humanizado? Conversar com o paciente, né? Por mais que muitas vezes ele não vá te responder, mas você informar, sentir o paciente, né? O toque na pele, saber o nome do paciente e não o box que ele está internado, isso já ajuda muito. E muitas vezes, né? Algumas UTIs liberam que a família acompanhe. Atualmente, as estratégias estão sendo implementadas para a humanização nos atendimentos das UTIs. As visitas são menos restritas e muitas vezes liberadas. Então, era isso que eu estava falando para vocês, né? A gente consegue liberar mais as visitas e isso faz com que a UTI se torne mais calorosa. Acredita-se que no convívio das famílias e entes queridos vai auxiliar na recuperação dos pacientes. Então, gente, quantas vezes a gente já não viu alguém doente e quando recebeu a visita de alguém da família ficou melhor, né? Muitas vezes, né? Isso acontece. Nós vamos adotar uma postura que o paciente estão ali para ser recuperado e para manter a perspectiva de vida. Nós não estamos ali com o paciente para para tirar a esperança dele. Nós estamos ali para manter as esperanças vivas e sim, recuperar a saúde do nosso paciente. A unidade de terapia intensiva geral que recebe acompanhamento de pacientes clínicos e cirúrgicos. Essa UTI geral, ela engloba tudo. Porém, a gente já tem algumas unidades especializadas, que vai ser a UTI neurológica, UTI coronariana, UTI pediátrica, UTI neonatológica. Cada uma dessas vai receber os pacientes destinados a essas áreas. As características indispensáveis. A garantia de assistência médica e de enfermagem 24 horas, garantia de recursos laboratoriais e diagnósticos por imagem 24 horas, a existência de no mínimo 5 leitos. Então, é isso que é garantido para os nossos pacientes quando estão na UTI. O paciente é UTI. Os pacientes são avaliados seguindo seguindo critérios rigorosos, né? E recebem pontos correspondentes ao somatório dos pontos, o que vai determinar a complexidade do paciente, conforme descrito em Jerônimo 2011. Cuidados mínimos vai ser de 9 a 14 pontos, cuidados intermediários de 15 a 20 pontos, cuidados de alta dependência de 21 a 26, cuidados semi-intensivo de 27 a 31 e cuidados intensivos acima de 31 pontos. Vamos mostrar aqui a tabela para vocês entenderem. Aqui, a nossa tabela vai ter a gradação da complexidade assistencial e do nosso lado esquerdo, quando a gente está visualizando a tela, vai ter a área de cuidado, o estado mental, oxigenação, sinais vitais, motilidade, deambulação, alimentação, cuidados corporais, eliminações e terapêutica. Cada um desses tópicos que eu citei agora vai ter uma pontuação. Vamos pegar lá o estado mental. Se o paciente está inconsciente, ele vai pontuar 4 pontos. Se ele tem períodos de inconsciência, 3 pontos. Se tem períodos de desorientação em tempo e espaço, 2 pontos. Se ele está orientado no tempo e espaço, ele vai pontuar só 1 ponto. E assim vai ser sucessivamente, até a gente fazer aquelas somatórias, que podemos chegar a 31 pontos. Pacientes com 31 pontos são pacientes alta complexidade. O que seria um paciente com 31 pontos? Que ele estaria com incontinência urinária, ele estaria em ventilação mecânica, teria que fazer o controle de intervalo de glicemia, né, os sinais vitais, em menos de 2 horas. Ele é incapaz de se movimentar em qualquer segmento corporal. Mudança de decúbito e de movimentação passiva programada é realizado somente pela enfermagem. Ele é restrito ao leito. Ele tem alimentação através de catéteres central. O cuidado corporal dele é no banho, no leito, higiene oral, realizada pela enfermagem. Ele não consegue fazer nada sozinho. Eliminações, evacuações no leito e uso de sonda vesical para o controle de diurese. E a terapêutica é o uso de drogas vasoativas para manutenção da pressão arterial. O paciente depende de você
para tudo. Ele não consegue ter um suporte para a vida, né?